Bom dia, boa tarde, boa noite, antigo mobilista. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo oficial do canal. Eu sou o Danilo, sou formado em mecânica e elétrica automotiva, trabalho na área há cerca de 10 anos e desde criança sempre fui apaixonado por carros antigos. Então eu decidi compartilhar com vocês um pouco da minha paixão. Eu restaurei esse carro aqui, nessa humilde garagem, fiz toda a elétrica, pintura, mecânica, basicamente tudo nesse carro aqui. E depois que eu finalizei o projeto dele, eu iniciei um novo projeto, comprei esse aqui, né? Esse é um Diplomata 1988, 6 cilindros. Eu comprei ele, não era nem um pouco parecido com essa aparência que ele tem agora. Eu vou colocar algumas imagens de como ele era aí na edição. E depois de 8 anos de projeto, eu finalmente finalizei tudo que eu queria fazer nele. Faltam só alguns pequenos detalhezinhos que foram surgindo com o tempo, algumas manutenções que foram aparecendo, eu fui fazendo e agora tem alguns pequenos detalhes que eu quero mudar nele, que futuramente eu vou fazer, mas acabei iniciando um novo projeto. Comprei essa daqui, é uma Caravan SL 1988 também, porém 4 cilindros. Para quem já conhece, a SL é uma versão básica, ela não tem vidro elétrico, trava elétrica, direção hidráulica, ela não tem nenhum opcional, elas eram muito utilizadas como ambulância. Essa aqui não, ela era do DER, do Departamento Estadual de Rodovias. Eu adquiri ela do cara que comprou no leilão. Então eu sou o terceiro dono desse carro, é um carro bem íntegro, tem uma estrutura muito boa, mas tem bastante coisa para fazer devido até a idade do carro. E eu vou estar gravando os vídeos, né, fazendo as melhorias nela, fazendo as manutenções e postando no canal. Essa é só uma breve introdução de quem eu sou, do que se trata o canal e vou contar brevemente aqui a minha história com esse carro, que foi o que fez eu ter essa vontade de criar o canal. Eu tinha outro Diplomata, né? Desde criança eu sempre gostei de carros, tive meu primeiro Fusquinha com 14 anos, o segundo com 16 e quando eu fiz 18, no dia seguinte eu adquiri meu primeiro Opala. Na época era muito mais barato do que hoje, era um carro que ainda tinha muito na rua, era um carro que ainda era usado diariamente por muitas pessoas, então era um carro que era barato de se comprar. Um Opala em boas condições na época custava uma faixa de 10 mil reais, hoje para restaurar custa ali na faixa dos 25, então era muito mais fácil de adquirir na época. Eu tive meu primeiro Opala, com várias manutenções pendentes, peguei ele estava bem íntegro, mas tinha muita coisa para se fazer. Tive todos os problemas que qualquer opaleiro tem. Tive quebra de pivô, bomba de combustível parou de funcionar, queda de cardan, quebra de cruzeta de cardan, né? Todos esses problemas comuns eu tive e fui aprendendo com o carro, fui fazendo as manutenções nele, fui aos poucos, né? Juntava dinheiro, fazia uma coisa, juntava dinheiro, fazia outra e fui consertando ele. Até que chegou um ponto que era inviável, porque ele era meu único carro, era o meu carro do dia a dia, e eu acabei tendo que desfazer dele. Fiquei procurando por um tempo e foi aí que eu achei esse carro. E a história é muito bacana, eu gosto de contar essa história porque ela mostra o quão importante é a gente ser humilde e estender a mão quando alguém precisa. Eu estava na Marginal Tietê passeando com o meu primeiro Opala e eu vi esse carro parado. Eu reconheci ele na hora, ele tinha um jogo de roda esportivo de época, tinha o adesivo do Racionais no vidro de trás, que aparentemente é padrão, parece que todo Opala preto nos anos 90 tinha. E assim que eu reconheci o carro, eu parei para ajudar, perguntei pro antigo proprietário, o Renato, o que tinha acontecido. Ele me disse que caiu o cardan, e eu sempre gostei de mecânica, na época eu não trabalhava na área, mas eu sempre gostei de mecânica, sempre fui muito fuçador, né? Sempre estava mexendo, então eu tinha macaco, chave, parafuso reserva, eu tinha tudo que precisava para ele pôr o carro para andar de novo. Emprestei para ele as ferramentas, dei para ele os parafusos, ele entrou embaixo do carro, colocou o cardan de volta, me agradeceu e perguntou quanto que ele me devia. E óbvio que eu disse que ele não me devia nada. O que era 3 parafusos, 4, na época não devia custar nem 5 reais. E ainda acompanhei ele até sairmos da Marginal, falei para ele, vou te acompanhar até a gente sair da Via Expressa aqui, né, pra gente pegar alguma via lateral aí, sair da rua, para você poder, né, ter alguma segurança. A gente saiu da Marginal, quando estava na Ponte das Bandeiras, o cardan caiu de novo, a cruzeta estava quebrada, caiu, vazou o óleo, não tinha o que fazer, dei o telefone do guincho e fui embora.
Meses depois eu vendi meu primeiro Opala, estava procurando outro e eu vi o anúncio. E na época eu tinha um Fiesta redondinho lá, o Bolinha, aqueles segundo Fiesta que veio pro Brasil, né, não o argentino. E eu entrei em contato, falei, ó, tô procurando outro Opala, tal, não sei se você lembra de mim. Ele, pô, lembro, você tinha um Opala bonito, tal, com você. Eu falei, ó, vendi, tô procurando outro. E ele falou, olha, eu tô procurando um carro mais econômico e menor, mais simples, que eu vou dar para minha esposa que tá aprendendo a dirigir, então precisa ser um carro menor, mais fácil para quem tá aprendendo. Eu propus a troca no Fiesta, ele achou interessante, marquei, fui lá ver. Quando eu cheguei lá, o Opala tava na garagem de um jeito... Nossa, a garagem era descoberta, a pintura tava toda queimada, os pneus estavam murchos, não tinha bateria. Tive que pegar a bateria de outro carro para fazer ele funcionar, mas paixão é paixão. Eu vi o carro, eu falei, eu quero, é meu, eu vou levar. Então, mesmo com todos os problemas que o carro tinha, eu queria o carro, eu fiz uma proposta oferecendo o Fiesta por valor de tabela e uma diferença em dinheiro que dava a diferença do valor do anúncio. Mas quem estava negociando comigo não era em si o Renato, o dono do carro, era o cunhado dele. Ele fez uma contraproposta com um valor que eu não podia pagar. Aí eu expliquei para ele que aquele valor eu não tinha, que a gente não ia poder fazer negócio. E ele falou, não, peraí que eu vou ligar pro Renato. Aí ele ligou pro Renato e o Renato falou, é o menino que ajudou a gente na Marginal aquele dia? Ele falou, é. Ele falou, então pode fechar negócio pelo valor que ele propôs. Eu acho assim, não sei ao certo se ele tinha muita necessidade de fazer negócio, se ele precisava muito de um outro carro mais prático pro dia a dia e acabou aceitando o valor, ou se foi realmente só porque eu tinha ajudado ele em outra situação. Eu acredito que sim, que o fato de eu ter ajudado um total desconhecido acabou me trazendo de volta, né? É uma recompensa, o fato de eu ter ajudado alguém sem esperar algo em troca me fez sim receber algo em troca. Eu acho isso muito bacana. Eu sempre gosto de contar a história de como eu comprei esse carro, porque eu acho isso o ponto alto da história. E aí trouxe o carro para casa, não podia desligar o carro porque literalmente não tinha bateria, eu vim só com o alternador para casa. Trouxe o carro, eu moro na região norte aqui, próximo a Santana, eu trouxe o carro da Serra da Cantareira, então vim, andei uma certa quantidade, relativamente perto, mas andei bastante com o carro sem poder abrir vidro, sem os espelhos funcionarem, sem farol, sem luz de freio, sem nada, porque não funcionava nada no carro. Mas mesmo assim trouxe o carro, no dia seguinte comecei a consertar ele, nessa época eu já era formado em mecânica elétrica e aí eu já tinha o conhecimento e as ferramentas necessárias para fazer o básico e fui fazendo, arrumei toda a parte elétrica. Para não ter problema igual eu tive no primeiro, eu desci o quadro de suspensão, troquei todas as buchas, pivô, terminal, bieleta, troquei tudo de suspensão desse carro, pus tudo novo, peça de primeira linha para não ter dor de cabeça. Fiz freio completo dele, revisei de ponta a ponta, com troca de pastilha, reparo de pinça, cilindro de roda traseiro, flexível, sangria do fluido, troquei até mesmo o reservatório de fluido que estava vazando, eu achei troquei, deixei toda a parte mecânica assim de segurança funcionando primeiro e aí fui fazendo as melhorias aos poucos, né? Fui fazendo, procurando os detalhes que ele não tinha, faltava friso, faltava borracha, eu fui comprando aos poucos, depois eu troquei as rodas, ele tinha umas rodas esportivas de época, as Procar Bern. Eu acabei fazendo negócio nessas rodas e comprei as rodas do Diplomata mesmo, só que do mais novo, do 92. Montei no carro, comprei pneu. E aí chegou um ponto que o motor me deu problema. Ele queimou a junta, eu tirei o cabeçote, né, acabei mandando para o mecânico na época por falta de tempo. E o mecânico mandou para uma retífica que eu não conhecia. A retífica fez um trabalho, vamos dizer assim, não muito bom. O carro começou a queimar óleo e aí eu resolvi que eu ia fazer completo. Eu trouxe o carro para a garagem, tirei o motor, desmontei inteiro, retifiquei o motor por completo e aí já comecei a loucura. Pistão, comando de alta performance, troquei carburador original por Weber, 6 em 2, fui melhorando o carro, fiz câmbio, fiz cardan, fiz diferencial, fiz tudo que eu precisava fazer no carro para ter um carro forte e confiável. E esse foi um breve resumo do que rolou durante 8 anos. Esse carro chegou a ficar 2 anos parado sem andar enquanto eu estava nesse processo de fazer o motor, porque foi tudo muito complicado. Compra uma peça, parcela, paga, compra outra, parcela, paga. E aos poucos eu fui fazendo até chegar no resultado final. Durante esse processo, enquanto ele estava parado,
Eu comprei os materiais de pintura e pintei ele, tive ajuda, muita ajuda, um grande agradecimento a todos os amigos que ajudaram, a minha família que ajudou também, né? Então é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a quem está assistindo, gostaria de agradecer a minha família, minha namorada, meus amigos que me ajudaram no projeto, que me dão apoio. São pessoas incríveis. Sem essas pessoas eu com certeza não conseguiria. Seja na questão de apoio ou de ajuda mesmo. Eu tenho um amigo que veio aqui pintar o carro comigo, eu tenho amigos que me ajudaram na parte mecânica, a fazer o projeto. Então, são pessoas incríveis que me ajudaram muito, que me dão muito apoio, e eu queria agradecer a essas pessoas. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.